Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo de número 14. Eu sei que Deus está nesta manhã, neste lugar, então não tenha pressa, amém? Enquanto eu abro aqui, aleluia, glória a Deus, Deus está neste lugar. Eu usei o computador no casamento do Samuel e da Júlia, é uma brincadeirinha off, amém? E para ganhar tempo, não ter que transcrever, amém? Eles estão aqui, ó, amém? Eles casaram na semana passada, amém? Aplauda o Senhor pela vida deles, amém? Aleluia, glória a Deus. E ficou mais prático, queridos, eu espero poder me ajudar nas pregações, amém? Se eu ver que atrapalha, a gente volta para o papel, amém? Tem alguém nos visitando nessa manhã, além da família da Mariana? Deixa eu ver aqui, além da Mariana, tem aqui os pais, amém, o irmão, está aqui os primos, amém, é tia? Amém, glória a Deus, amém, seja bem-vindo. Tem mais alguém nos visitando nessa manhã? Tem um casal lá no fundo, amém, glória a Deus. Tem o meu sogro aqui, que já não é visita, é da casa, amém. Meu pai também, meu pai e minha mãe, meu pai também já não é visita, já acho que a segunda ou a terceira vez que vem. Tem mais alguém? Amém. Meu pai é católico, amém, meu sogro é católico. Alguém católico aqui? Da Igreja Mariana? Os irmãos são católicos? Amém, glória a Deus. Seu Antônio é católico, amém, glória a Deus. Os irmãos católicos estão aqui nessa manhã para adorar ao Senhor conosco. Amém. É um motivo de muita alegria nesta manhã, amém. Que vocês estão aqui, a pastora está aqui me cutucando. Sejam bem-vindos, queridos. Abaixo da pessoa de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes neste lugar. Amém? Sintam-se abraçados pelo Senhor, que você possa se sentir à vontade, que Deus possa tocar o seu coração. E esse lugar é a nossa casa de oração. Amém? Sempre que quiser, estará de porta aberta para receber vocês. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 14, do verso 8, nós vamos ler 2 versículos aqui e depois nós, pela graça de Deus, veremos para onde iremos. Amém? Todos encontraram? Amém. Se não tiver, está aqui no fundo, amém? Amém? Vai pôr, Rafa, amém? Já está? 14:8. E estava sentado em Listra, certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, a qual nunca tinha andado. Pode pôr o 9, por favor. E este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, próximo, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Coloca o 18 para mim, por favor. Aleluia. Só para a gente ganhar tempo, queridos. Depois em casa você faz aí a lição de casa, tá? Você lê aí o 14 inteiro. O 18. E dizendo isso com dificuldades, impediram que as multidões lhe oferecessem sacrifício. 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Amém? Feche teus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, o Senhor é real neste lugar, Pai. Nós cremos, ó Deus, que a palavra ela é uma semente e não é uma semente comum, ela é poderosa, ó Deus, porque ela não é humana, ela é sobrenatural e espiritual. E Deus, quando ela cai num solo fértil, Deus, ela cresce e dá frutos, porque é o Senhor quem cuida, porque é o Senhor quem faz o crescimento. Então nesta manhã, ó Pai, que a Tua palavra possa ser direcionada ao nosso coração e que nós possamos deixá-lo aberto, ó Deus, para que o Senhor possa fazer, ó Pai, aquilo que é necessário nessa manhã, para que a Sua palavra cresça em nosso coração e dê fruto. Amém? Amém. Só para você entender o contexto do texto. Paulo está com Timóteo pregando em Listra. Paulo vê um homem nessa situação, coxo, aleijado, e Paulo vê nele fé. Paulo olha nele, enxerga nele fé. E isso talvez num coração de um evangelista, de um pregador, quando o Espírito coincide com o Espírito de alguém que tem fé, Paulo não aguentou. Paulo olha para ele e diz: olha, seja curado, fique de pé.
E imediatamente aquele homem pôs-se em pé e pôs a andar. Isso foi, para aquelas pessoas que estavam lá, algo maravilhoso. Não é comum você ver, e naquela época principalmente, alguém nessas condições mudar tão drasticamente a situação da sua vida. E eles começaram a aclamar Paulo, e a dizer que Paulo era Júpiter, Paulo era Mercúrio e Timóteo era Júpiter, atribuindo eles a característica de deuses. E aí eles oferecem sacrifício. Paulo até diz no texto de Atos, quando Lucas fala, eles tentaram resistir, não façam sacrifício a nós não somos ninguém, somos servos de Deus, estamos aqui para pregar a palavra de Deus, mas não foi possível. E mesmo assim ofereceram sacrifícios a Paulo e a Timóteo. Só que no versículo 19 diz que alguns judeus chegaram naquele lugar e influenciaram os irmãos que estavam ao redor deles. E então pegaram Paulo, bateram tanto em Paulo que ele quase chegou a morrer. Agora imaginem os irmãos que estavam juntos, pegando Paulo e arrastando Paulo, tirando Paulo do meio da multidão. E o pensamento naquele momento era: Paulo está tão machucado, tão ferido, que teremos que preparar o seu velório e o seu enterro. O que era um momento efusivo de alegria, de ver a manifestação do milagre de Deus, se torna um momento de tristeza, de dor, porque Paulo estava quase à beira da morte. Então eles tiram Paulo daquele lugar. Sabe o que eu quero dizer com vocês nessa manhã, queridos? E eu quero começar a pregar. Você sabe muito bem, e eu sei muito bem, que Paulo não morreria naquele dia. Sabe por quê? Porque Paulo tinha uma promessa sobre a vida dele. E eu gostaria de te perguntar, o que te sustenta? Você que está aqui hoje, fazer uma pergunta bem subjetiva. Você pode dizer, não, é o amor pelos meus filhos. Não, é o amor pelo meu marido, é o amor pela minha esposa. É o amor pela minha casa, é o amor pelo meu trabalho. Isso me sustenta, isso me põe de pé. Querido, isso pode contribuir. Mas o que te sustenta fisicamente é o fôlego de vida, é a sua alimentação, aquilo que você come, e o seu corpo te diz se você está comendo de forma correta ou não. Se você está fazendo, o teu corpo te dá sinais. E a nossa vida espiritual, ela é a mesma coisa. O que te mantém de pé espiritualmente? O que te dá força espiritualmente? Sabe o que é? As promessas de Deus sobre a sua vida. São elas que te mantêm de pé espiritualmente. Porque Ele tem um plano traçado ao seu coração. A sua vida, a sua casa, a sua família. As promessas de Deus que não podem ser deixadas de lado, porque Deus vela por sua palavra. É por isso que hoje eu e você, nós estamos aqui nesta manhã, porque Deus tem uma promessa sobre a minha casa, Deus tem uma promessa sobre a sua casa, Deus tem uma promessa sobre a sua família, e ela não passará, porque Deus é fiel. Por isso Paulo não morreu naquele dia, porque Deus tinha uma promessa ao coração de Paulo. E quando eu me pego a pensar em promessas, queridos, porque nós queremos sempre o sim de Deus. O sim de Deus é muito bom. Quando nós oramos a Deus, né, e pedimos a Deus coisas tão boas ao nosso coração, à nossa alma, e nós achamos que tudo irá se resolver na nossa vida, quando Deus olha do céu para nós e diz: tá bom, meu filho, eu te abençoo. E sim, vai ser como você quer. E às vezes não é assim que acontece. Paulo foi surpreendido. E será que nós não seremos surpreendidos? Será que, para que nós possamos alcançar de Deus as promessas do Senhor, como o Senhor realmente quer, será que nós passaremos pelas nossa jornada diária, sabe, ilesos? Será que a gente não vai sofrer nada? Será que a gente não vai sofrer dor? Será que a gente não vai sofrer perda? Será que a gente não vai sofrer nenhuma fustigação, nenhuma dor? Será que dentro dos nossos casamentos, na vida dos nossos filhos, será que nós não iremos passar por nenhuma dificuldade? Eu queria que você anotasse algo, queridos.
para que as promessas de Deus aconteçam em nossas vidas, nós temos que avançar, realizar e resistir. Porque toda vez que nós temos uma promessa, nós estamos lutando contra algo ou com alguém. Amém? Amém? Se existe algo a ser conquistado, a outra parte tem que perder. É sempre assim que funciona, amém? Para alguém ganhar, alguém tem que perder, amém? Agora, qual lado você está? Qual lado você escolhe para ficar? Porque se eu tenho as promessas de Deus, existe algo que eu tenho que entender diante da vontade de Deus. Para que eu possa receber de Deus, eu tenho que estar debaixo da mão de Deus. Porque Deus não pode fazer aquilo que o seu coração, ou a sua justiça, o seu amor, porque Deus é justo e amor misericordioso, se nós não estivermos debaixo da sua vontade. Se nós não andarmos de acordo com aquilo que Deus quer. Então Deus é responsável pelo resultado, amém? Desde que nós estejamos dentro da sua vontade, amém? Todo o avanço terá resistência. Então, se tem resistência, querido, se está dando problema, se está dando dor de cabeça, não se julgue, poxa, Deus não está vendo a minha causa, Deus não está olhando os meus problemas. Não é possível, Deus não está olhando as minhas dificuldades, não, Deus não está vendo, não é possível. Tanto tempo dentro da igreja, por que tanta resistência? Por que não muda? Por que não transforma? Por que não avança? Por que não sai do lugar? É porque existe um processo de Deus dentro da promessa que está relacionado às nossas vidas, aos nossos corações. Enquanto o nosso coração não for quebrantado o suficiente para que Deus nos dê uma nova etapa diante dele, nós não avançaremos. Existirá resistência, mas o nosso coração tem que estar sempre descansando no nosso Deus. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu gosto muito, queridos, quando eu vejo que nós começamos a entender a promessa, que a promessa ela gera um destino. A promessa ela gera um destino. Porque quando eu sei, é como se o meu pai fosse o dono da Apple ou de qualquer outra, e eu tivesse um aparelho quebrado. E aí eu falasse assim, poxa, o meu pai é o dono disso aqui. Ele sabe, foi ele quem criou. E com Deus é a mesma coisa, Ele sabe o que você precisa, foi Ele que te criou. Ele te criou, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe aquilo que você, Ele sabe. Sabe aquela coisa que quando o seu carro quebra, você fala, poxa, eu vou levar no melhor mecânico, porque eu sei que ele vai resolver, porque eu sei que ele é bom. Com Deus as nossas vidas é a mesma coisa. Leve para Ele, aleluia. A promessa desenha o nosso destino, aleluia. Aquele que nos criou, que nos formou, sabe quem nós somos, sabe daquilo que nós precisamos, aleluia. Então, queridos, se a promessa de Deus está sobre a sua vida, continue, resista, continue lutando, continue persistindo, porque Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Aleluia, aleluia. Há uma frase de Spurgeon que ele diz assim: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente. Só a promessa de Deus é suficiente, esqueça o resto. Mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem, ainda que a escassez chegue, ainda que os recursos se acabem, se sustente na promessa de Deus. Continuarei firme naquilo que o Senhor prometeu sobre a minha vida. Continuarei firme, esperando no Senhor, descansando em Deus. A promessa, além de ela desenhar destino, ela traz uma missão. Ela traz uma missão. Seria muito bom, muito fácil, né? Deus prometer algo e a gente ficar sempre de braços cruzados e nada acontecesse em nossas vidas. E aí Deus faz tudo. Deus move tudo, Deus resolve tudo, Deus cura tudo, Deus faz tudo isso. Mas o que Deus quer de nós é que o nosso coração participe do processo, que nós participemos do milagre, que nós estejamos ali ligados àquilo que Deus pode fazer. Então, a missão, ela determina o seu compromisso. Às vezes, pastores, não é fácil.
você olhar e falar assim, poxa, eu estou cansado, mas vocês têm uma missão, de estar aqui todos os dias para receber vocês com café da manhã. Às vezes o coração está irado, está bravo, está machucado, mas nós temos uma missão que determina o nosso ministério. No nosso casamento, nós temos a missão de estar do lado da nossa esposa, do nosso esposo, daquele seu filho terrível. Você fala, Jesus amado, mas a sua missão diante de Deus é de ensiná-lo, é de mostrá-lo o caminho, é ter paciência com ele, é exercer fé sobre ele. Falar, Deus, eu creio sobre as suas promessas na vida do meu filho, no meu casamento. Eu creio no meu nas promessas do Senhor sobre o meu ministério. É a nossa missão. A promessa de Deus sobre as nossas vidas. Ela não acaba e não se apaga. Amém? E que fique claro, a vida cristã não será fácil. Você sofrerá decepções, perdas, frustrações e passará por momentos difíceis. Isso está registrado. Ninguém disse que ser cristão ia ser fácil. Amém? É uma decisão difícil, mas nós estamos aqui. Estar aqui hoje, nessa manhã, queridos, eu gosto muito de pensar nisso, porque eu fico sempre com aquele lado humano, espiritual e humano, e a gente briga com isso, porque não é fácil. Porque você abrir mão dos seus desejos, abrir mão das suas vontades, né, pastores? Você podia estar aqui, a gente que veio do mundo, né, a gente participou, teve uma influência mundana muito forte nas nossas vidas, e as pessoas falam, poxa, mas você não bebe, poxa, você não fuma, você não dança, e aí você fala, poxa Deus, por que será que a gente não pode? Por que será que a gente não faz? Por que será que a gente deixa de fazer? É porque a gente entende que há um princípio na fé, que é a obediência a Deus. E tudo aquilo que pode ferir o nosso relacionamento com o nosso Deus, nós achamos melhor deixar de lado para ter a presença de Deus, do que ter a tristeza do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então há uma briga constante para que nós possamos estar sempre debaixo da vontade de Deus, debaixo das mãos do Onipotente, do Altíssimo, para obedecer à voz do Senhor. E quando nós conseguimos de forma genuína entender isso, isso não torna-se algo pesado e enfadonho. Muito pelo contrário, é algo prazeroso, porque nós valorizamos estar diante da presença de Deus. Valorizamos estar debaixo das mãos do Senhor. E nós sabemos que isso agrada o coração de Deus. Queridos, a fé nos leva a tomar decisões que nos leva a ter a consciência do que é sacrificar. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós temos que também fazer sacrifícios por Ele. E um deles é ser fiel à palavra do Senhor. Amém? Amém. Temos promessa e elas se cumprirão nas nossas vidas. Amém? E eu queria pegar um detalhe, só um exemplo. Abre comigo, por favor. Gênesis 15, 13. E aí agora a gente vai entrar nas promessas. Amém? Eu não morrerei, Salmo 118, mas viverei para contar a grandiosidade do nosso Deus. Salmo 118, eu não morrerei, mas eu viverei. Você não vai morrer, querido, sem antes cumprir as promessas de Deus sobre a sua vida. Não são minhas palavras, é a palavra de Deus. Amém? E ela se cumpre. Amém? Gênesis 15, 13, rapidinho, só para a gente adiantar. Então disse Deus a Abrão, ainda não era Abraão, era Abrão, amém? Saibas de certo que peregrinar sobre a tua descendência em terra alheia, não é nessa terra, em terra alheia, vocês serão peregrinos, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 400 anos. Deus chama Abraão e faz uma promessa a Abraão lá no 12. No 15, Deus fala para Abraão, Abraão, eu tenho uma promessa para você, mas o povo vai sofrer durante 400 anos. 400 anos o povo sofrendo. Deus tinha uma promessa feita a Abraão, depois se estendeu a Jacó, depois de Jacó, Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, perdão. Abraão estendeu a Isaac, de Isaac a Jacó, de Jacó, que depois se tornou Israel, se estendeu a
José, amém. Glória a Deus. Tem um teólogo aqui, amém. Ele pega no pé da gente, queridos. Não dá sossego, mas ele é benção. É José. Agora entenda, José tem 2 sonhos, Deus dá 2 sonhos para José. Por isso quem tem promessa de Deus não morre. Deus dá 2 sonhos para José. E José conta os seus sonhos aos seus irmãos. E o que acontece com José? Os ciúmes desperta na família. Os 11 irmãos ficam com ciúmes de José. Então prende José. E aí fica, mata, não mata, mata, não mata, mata, não mata. Não, não mata. Vamos vendê-lo. Olha que coincidência. Jesus também foi vendido por moedas de prata. Também vendido como escravo. Então está lá José na cisterna. Quem olha do buraco, né, da parte de cima do buraco da cisterna, olha para baixo, não vê um governador do Egito. Vê quem? Um pobre coitado. Então passa uma caravana, amém, dos ismaelitas, compra José por alguns ciclos de prata, e José está a caminho do Egito. Lembrando que Deus, aos 17 anos, deu para ele 2 visões, de que ele governaria, que ele se destacaria. Agora José não está vivendo os seus sonhos, não está vivendo aquilo que Deus prometeu. José está vivendo a servidão e a escravidão, e vai parar onde? Na casa de Potifar. Então chega lá, e aquele que tem aquilo que Deus prometeu, a promessa de Deus, tem as mãos de Deus. E eu acho isso impressionante, Isaías. É que José está lá trabalhando. Potifar chega para ele e diz assim: José, está aqui a chave da minha casa. Pode tomar conta dela, a casa é sua. 3 anos na casa de Potifar. José tem a chave da casa de Potifar. E aí José devia ser um homem muito bonito. A esposa de Potifar se engraçou com ele, fingiu que José tinha tentado abusar dela. E aí José vai parar onde? Na prisão. Aquele que tinha recebido de Deus 2 sonhos, 2 promessas. Primeiro foi vendido como escravo. Depois ele até começa a exercer uma função de destaque na casa de alguém importante no Egito. Só que aí uma calúnia leva José para onde? Para a prisão. Sabe quanto tempo José ficou na prisão? 10 anos. Por causa de uma calúnia. Aí você acha que você está passando por dificuldades, por aflições, sendo que você tem promessa. Você acha que você não vai passar por dificuldade? 10 anos. José lá dentro. E sabe o que acontece? O carcereiro olha para José e fala assim: José, está aqui a chave da prisão. Dá uma conta para mim. Lá ele tinha a chave da casa de Potifar. Na prisão, ele tinha a chave da prisão. E ele estava lá, confiando nas promessas de Deus, fiel ao propósito, dedicado, fiel à missão, sempre firme, de pé, até que Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Alguém da prisão lembra que José já tinha revelado um sonho, chama José, e aí Faraó chama José. José revela o sonho. Sabe o que Faraó faz com José? Fala: José, estende a mão. Está aqui a chave do Egito na sua mão. Deus sempre vai fazer com que o nosso coração enxergue, quando nós estamos em Deus, Deus entregando chaves para abrir portas nas nossas vidas. José permaneceu fiel ao chamado e à promessa de Deus. Ele tinha 2 revelações de Deus. Mesmo passando por tudo que passou, ele continuou firme. Amém? Amém. Aleluia. E aí Deus faz essa promessa, só para você entender. Gênesis 15, 13. Deus faz a promessa a Abraão. Só que a aliança feita por Deus, a promessa feita por Deus, passa de geração e chega em José. Amém? Abre para mim, por favor, Gênesis 50. Aleluia. É Deus quem sustenta. Aleluia. Gênesis 50, 24. José sai de casa
como escravo com 17 anos. José começa a governar o Egito com 30 anos. 13 anos se passaram para que José começasse a exercer aquilo que Deus tinha ordenado. Amém? Já não é mais escravo, agora é governador do Egito. Ninguém mandava mais no Egito que ele, a não ser Faraó. Era José. Só que em vez de José se vingar dos seus irmãos, em vez de José, quando ele entende o plano de Deus e o propósito de Deus, por escassez e tempo de fartura, José prevê tudo isso, e os seus irmãos vêm até ele, é um texto tanto longo, mas José tem a oportunidade de dar o troco. E o que José faz? Exerce o perdão, que é a coisa mais difícil de a gente poder fazer nos nossos dias, que o nosso coração fazer, é perdoar. E sabe que o que eu faço um paralelo entre perdão e adoração, se a gente tiver tempo a gente fala, a gente só consegue perdoar quando a gente entende o sentido do perdão, porque perdoar da boca para fora, ele não é um mecanismo de transformação, ele é apenas um ato que você pronuncia, mas que não tem efeito no seu interior. Mas quando eu entendo que eu também era pecador e miserável, eu sei o que é o perdão, eu ofereço perdão. É como eu olhar esse copo de água aqui, ó. Eu sei que é água. Para que serve a água? Para matar a sede, amém? Se pegar fogo num papel aqui, eu consigo usar água para mais alguma coisa? Amém? Eu entendi o que é água. Eu sei o benefício da água. Eu sei o quanto ela é boa. E o perdão é a mesma coisa. Eu entendi o benefício do perdão. Eu sei para que ele serve e eu sei o que ele produz em mim. José entendeu isso. José não teve raiva, José não teve ódio, José teve compaixão dos seus irmãos. E ele faz um pedido, aleluia. Gênesis 50, 24. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, certamente Deus visitará, a promessa de Deus estava de pé, aleluia, e fareis transportar os meus ossos daqui. O que José estava fazendo essa manhã, essa manhã nós estamos aqui pregando. O que José estava dizendo? Falou: olha, eu sei que existe uma promessa feita a Abraão, a Isaque, a Israel e a mim, e eu quero transferir ela para vocês. Agora pensa, José teve do bom e do melhor, enquanto foi governador do Egito, sim ou não? Teve do bom e do melhor, mas a vontade dele não era ficar enterrado no Egito. O que ele pede aos seus irmãos? Pelo amor de Deus, tirem os meus ossos deste lugar. Coloca o próximo versículo, por favor. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. José morreu, fizeram todos os preparativos que os egípcios estavam acostumados a fazer, colocaram o corpo dele num caixão. Só que quando você olha para um caixão, e eu estou lendo um livro, As Catacumbas de Roma, que assim, eu recomendo que vocês leiam, é muito bom. Fala da perseguição da igreja o Império Romano e pelos crentes da época, pela religião da época. Então eles escavaram túneis pela cidade, de 800 quilômetros de extensão. Se você for lá em Roma, está lá. Eu nunca fui, se eu tiver oportunidade, quem sabe. Mas os crentes, quando eram perseguidos no primeiro século, quando Paulo estava pregando, que era nessa época, eles escavavam túneis pela cidade para poder viver e pregar a palavra de Deus. Então eles já não saíam mais debaixo da cidade de Roma, ficavam nas catacumbas, ficavam nos túneis subterrâneos, fazendo culto ali. E é óbvio que sem luz, sem uma condição ideal para sobreviver, eles começaram a ter que enterrar os seus mortos ali. E sabe o que é impressionante? É que toda vez que morria um crente, porque depois quando Constantino faz a reforma e a perseguição para de acontecer, as catacumbas virou algo para eles visitarem, virou algo turístico. Então as pessoas começaram a enterrar não crentes naquele lugar. Então tinha corpos de crentes e corpos de não crentes. E eles faziam nos seus jazigos as suas mensagens. Como nós vamos nos túmulos hoje, nos cemitérios,
E aí diz assim: jaz aqui a pessoa que faleceu, que nos deixou e nós ficamos tristes. Mas nos registros de quem morria em Deus, a escrita era diferente. Há um registro que diz assim: ao meu marido e aos meus filhos eu peço, era uma irmã que tinha morrido, não chore por aquela que irá passar a eternidade de mãos dadas com o seu Criador. Porque tinha promessa. A mesma promessa que José enxergou. Eu não quero, por mais que eu tenha comido de tudo que de melhor o Egito me ofereceu, eu não quero estar aqui, os meus ossos não estarão aqui, eu não ficarei aqui, porque ele sabia que existia uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu povo. Aquele não era o lugar do povo de Israel. Ele sabia disso, ele sabia. Deus já tinha falado a Abraão 400 anos, ó, eu vou fazer uma promessa, mas o povo vai sofrer, 400 anos vai ser escravo. Agora pense, e o poder da palavra, o poder da influência, Isaías que fala isso sobre os netos dele, eu vou colocar na rede, eu vou falar de Jesus, e está aqui o meu olhando para mim aqui, ó. O poder do seu exemplo de fé, de crer nas promessas de Deus. O povo de Israel ficou, sabe quanto tempo depois que José morreu? Preso, cativo, 430 anos, se cumprindo aquilo que Deus prometeu a Abraão. São 5 gerações, se a gente fizer uma conta média, me ajuda, Cadu, vamos fazer uma conta nós dois. Cadu já apavorou, não vamos não. Não vamos não. 5 gerações, 400 anos, ou seja, nasceu uma geração, morreu, nasceu outra, nasceu, morreu, nasceu outra, nasceu, morreu, mas a promessa de Deus continuava viva. A promessa de Deus continuava viva. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa comigo, por favor, Êxodo 13, 19. Depois de 400 anos, aparece um senhor barbudo nos portões de Faraó, do Egito, batendo palma lá, 80 anos de idade, e diz: ó, o grande eu sou me trouxe a este lugar para libertar o povo, para tirar os hebreus do Egito, povo que vocês escravizaram. 430 anos depois, Moisés está lá junto com a sua tropa, ele e Arão, dizendo: Faraó, liberta o povo, é uma ordem dos céus. Faraó, claro, sendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, disse: não, sou eu quem mando aqui. E Deus disse para ele: você vai sofrer, porque o grande eu sou, te visitará. E qual foi a última praga? Qual foi a última praga derramada sobre o Egito? A morte dos primogênitos. Aí eu fico imaginando Moisés de um lado do portão, Arão do outro. Ele diz: olha, conta o povo. E o povo saindo, conta o povo. Conta o povo. E o povo saindo, e o povo saindo, e o povo saindo, e o povo saindo, e o povo saindo. Saíram todos. Aí Moisés olha para Faraó, isso é a minha Bíblia, tá? Moisés olha para Faraó e diz assim: ainda falta uma coisa. Ainda tem algo aí dentro que representa a nossa promessa, que representa alguém que confiou nas palavras de Deus. E aí Moisés diz: e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente a juramento os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fazeis subir, pois daqui os meus ossos convosco. Faraó, tem uma caixa aí dentro, com os ossos de quem crê na promessa. Eu quero ela. Eu quero ela. Aleluia. Aleluia. Agora imagine o povo andando. Ficaram quanto tempo no deserto? Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos, amém, aqui ó, amém, ó o profeta aqui, amém meu irmão, parabéns, glória a Deus, aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, parabéns meu irmão, tá aqui ó, acordado, amém, aqui ó, ligado na palavra,
40 anos. Agora você pensa, 40 anos o povo andando com um caixote, com um caixão no ombro. Deus manda subir, levantar e andar. O povo pega os ossos de José e vamos andando. Sabe por quê? Porque as palavras de José, o coração que confiava em Deus, estava vivo ali ainda. Estava morto, mas o legado de quem confia em Deus continua forte, continua firme, continua influenciando, continua conduzindo, continua direcionando. É por isso que nós não morreremos, queridos, aleluia! Viveremos para a glória do Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir as suas promessas sobre a nossa vida. Não passarão, aleluia, nenhuma só, porque o nosso Deus é poderoso para guardar, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele é o nosso Deus, aleluia. E o povo por 40 anos no deserto, com um caixão no ombro, dizendo: ei, está aqui aquele que creu no Senhor e nas promessas de Deus, porque existe uma promessa ainda a ser cumprida sobre as nossas vidas. Aleluia. Abra comigo lá Josué 24:32 e deixe lá, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei que horas são, 9h20, 10h20, queridos. 40 anos o povo peregrinando no deserto, com o caixão no ombro, os ossos, os restos mortais de José. Aleluia. Amém? Todos acharam? 24:32. Aleluia. Antes da gente ler, calma. José está ali, Moisés tira os ossos dele dali, só que Moisés não entra na terra prometida. Deus faz uma surpresa para Moisés. Fala: Moisés, você cansou demais, rapaz. Eu acredito nisso, né? E aí você estude a Bíblia aí e tire as suas conclusões. Moisés, tu está cansado. Você já não é mais o mesmo. Falei para você falar com a rocha, você bateu na rocha. O processo não é esse. Vamos com mais calma. Moisés já não era mais o mesmo homem calmo. A missão, o desgaste de conduzir tanta gente começou talvez a trazer ao coração de Moisés, sabe, o peso da responsabilidade. Deus viu isso. Deus enxergou isso em Moisés. E Deus vai lá e faz um anunciamento, ou convoca Moisés. Fala: vem para cá, rapaz. Chega de sofrer aí, eu tenho um negócio melhor para você. Só que antes disso, Moisés fala para Josué, fala: você tem uma missão. E a missão está aqui, ó. Também, Josué já escrevendo, também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos seus filhos, em Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, a quem tornara por herança aos filhos de José. Abre para mim, por favor, João capítulo 4 e deixa aí. A promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Os ossos, os restos mortais de José estavam enterrados em Siquém. Siquém é Sicar. Sabe onde é Sicar? Na Bíblia para nós? Samaria. Amém? Coloca João 4, por favor. Aleluia, eu estou acabando, estou indo para o finalzinho, queridos. João 4. Aleluia. Deixa eu só ver o verso, só para a gente ganhar tempo. 4:5. 4:5. Aleluia. Quem tem promessa não morre. Aleluia. E eu fico imaginando. É claro que a cabeça da gente fica pensando muita coisa no que diz respeito à fé. Antes de Jesus, o Cordeiro prometido, antes da fundação do mundo, Jesus registra na sua agenda e fala: olha, tal dia eu preciso estar em Samaria. Jesus, antes de estar na terra, dizendo: tal dia eu vou estar em Samaria. E aí eu trago isso para os nossos dias. A nossa vida não é um mero acaso. Existe o Deus Todo-Poderoso dizendo: olha, tal dia eu preciso fazer isso na vida do Tiago.
Tal dia eu preciso fazer isso na vida do Sandro. Tal dia o Espírito Santo está dizendo eu preciso fazer isso na vida do Samuel. Tal dia. Ei, tem coisas que Deus está planejando para o seu coração e você nem sabe. Quando José achou que a promessa era só algo feito a ele, não, ele se lembrou que Deus já tinha se antecipado 400 anos que o povo já seria escravo. Ou seja, Deus está na nossa frente há 400 anos. Então o que você está pensando hoje, Deus já está pensando, muito mais tempo. Ele está escrevendo, amém? Ele está escrevendo, amém? Jesus na agenda do céu diz, eu vou estar em Samaria nesse dia. João capítulo 4, versículo 5, diz assim, Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que é a mesma cidade aonde os ossos de José estão enterrados, Siquém. Junto da herdade que Jacó tinha dado para quem? Para José. Agora coloca 6. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus. Aleluia. Pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora 9. Aleluia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Pode pôr 9. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. 10. Jesus respondeu, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria a água da vida. Próximo. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água da vida? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Respondeu Jesus e lhe disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Os ossos de um homem, naquele lugar, eu ia dizer plantado, não é plantado, meu irmão, amém? Os ossos naquele lugar, aquela mulher, na conversa com Jesus, ela fala, tu és o Messias, porque quando Jesus fala com ela, ela fala, poxa, mas você é judeu, eu sou samaritana, você não pode falar comigo? E aí Jesus vai lá, traz o seu marido, e ela fala, fica triste. E aí Jesus vai aonde? Sempre precisa ir no coração do ser humano, aonde há obscuridade, onde há o pecado, onde há o fracasso. Foi lá que Jesus foi, lá no fundo. Ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, dissestes bem, já teve 5, e o 6º não é o seu. E aí, eu acho isso tão impressionante, parece que muda a conversa. Fala, vamos parar de falar da nossa vida? Vocês falam, onde é que nós temos que adorar? É aqui ou lá no templo? É aqui ou lá? Aí Jesus fala para ela, os verdadeiros, nem aqui nem lá, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não é no templo e nem neste lugar, porque as promessas que ela recebeu, por conta de um homem lá no Egito, chamado José, ainda estava firme no seu coração. Ela queria adorar a Deus. Minha vida está toda errada, mas aonde é que eu tenho que adorar? Jesus, eu estou toda atrapalhada, mas aonde é que eu tenho que adorar? E nessa passagem, tem 2 poços. O primeiro poço, ele tem 30 metros de profundidade. O segundo poço é Jesus, que jorra para a vida eterna. O segundo poço é Jesus. E eu queria que você se colocasse de pé nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando essa mulher entende que Jesus é o segundo poço, o poço de água viva, e Jesus não promete para ela apenas água a conta-gota. Jesus diz que é um rio, não é uma fonte pequena, ela é um rio,
ela é um rio que jorra. Ela decidiu, porque ela sai dali maravilhada com aquilo que Jesus revelou. E depois de ser frustrada por 5 vezes em 5 relacionamentos, talvez o 6º, aquela mulher foi transformada e se torna na primeira evangelista de Samaria. Sabe por quê? Porque existia a promessa de um Messias, e ela encontrou o Messias. Ela encontrou da promessa que os seus pais, os seus antepassados tinham feito. Ela encontrou o Messias. E sabe o que eu quero dizer com essa manhã, depois de tudo que foi ministrado aqui, queridos? É que as promessas de Deus sobre as nossas vidas, elas ainda estão de pé. Sobre a sua família, elas ainda continuam firmes. Elas continuam sendo guardadas pelo Deus fiel, poderoso, que não muda. Números 23, 19 diz que não há homem para que ele minta, e nem filho do homem para que se arrependa. José entendeu isso e gastou todos os seus dias confiando no Senhor, esperando que a promessa se cumprisse. 10 anos na prisão, sofrendo por uma injustiça cometida com ele, mas ele permaneceu firme, e na hora de ele aplicar a justiça sobre os seus irmãos, o que ele ofereceu? Perdão. Queridos, a promessa, ela está de pé sobre a nossa vida? Está, mas nós passaremos por todas as adversidades necessárias para produzir em nós um coração fiel ao propósito que Deus estabeleceu. Se tiver que perdoar para a promessa chegar, querido, prepare o seu coração. Deus vai te preparar para perdoar. Sabe por que o eu sou que Moisés se apresentou nos portões do Egito, ele serve para tudo? Porque se você está com fome, o eu sou te alimenta. Se você está doente, o eu sou te cura. Se você está aprisionado, o eu sou te liberta. O eu sou que serve para tudo, é o eu sou que sustenta a promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas a decisão de tomar a água do poço certo, queridos, é sua, é minha, porque eu sei que Deus existe e eu não estou aqui pelo meu alimento, pelo meu sustento, eu estou aqui porque a misericórdia do Senhor é a única causa de não ser consumido. Não é a minha força, não é o meu braço, é a promessa do Deus fiel, aleluia, que guarda o meu coração, que guarda a minha casa, que guarda a vida do meu filho, que guarda a vida da minha nora, que guarda a vida do meu neto. É o Deus Todo-Poderoso que nos traz esta manhã neste lugar, para dizer ao meu coração, ao seu coração, que Ele é fiel e Ele cumpre com a sua palavra. Custe o que custar, leve o tempo que levar, Deus é eterno e as palavras dele se cumprirá sobre a sua vida, sobre a sua família. Só permaneça, só permaneça. Fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, aleluia. Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda, Ele é fiel, amém, aleluia. Eu queria só deixar o último versículo para a gente não abrir mais a Bíblia, Jó 19. Aleluia, deixa eu ver se eu não esqueci. 19, 23. Jó 19, 23. Aleluia. Aleluia! Obrigado, Deus, por tua fidelidade. Por tua fidelidade às nossas vidas, Senhor. Aleluia. Aleluia. Conhece esse irmão? Jó perdeu tudo, Jó perdeu tudo que Jó tinha, perdeu tudo, porque Deus confiava em Jó, porque Deus olhava do céu e via Jó, sabia que era Jó, e mesmo depois de passar tudo que passou, olha o poder da promessa. Quem me dera agora, Jó dizendo, quem me dera agora, que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera agora fossem gravadas num livro. Próximo, aleluia, aleluia, aleluia. 24, por favor. E com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas em rocha. 25, aleluia. Eu queria escrever num papel, eu queria pegar um ferro, uma pena e escrever numa pedra,
Jó dizendo: eu queria escrever para ficar registrado pelos tempos. Eu queria escrever. E o que Jó queria escrever, queridos? Aleluia! Depois de tudo que passou. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Coloca o 26. Aleluia! Aleluia! Coloca o 26, por favor. Aleluia! Aleluia, o 26. E depois de consumida a minha pele, continua ainda em minha carne, verei a Deus. 27. Veloei por mim mesmo e por os meus olhos, e não pelos outros que contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior, porque eu mesmo o verei, os meus olhos o verá. O meu Redentor vive. Ele vive. Escreve no teu coração, queridos. Escreve para suas gerações possam ver que o seu Redentor vive, que o Deus de aliança, Deus de promessa, é o Deus que guarda o teu coração. Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor nesta manhã. Adore ao Senhor nesta manhã. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é fiel para cumprir todas as tuas palavras. Se lembre delas nesse momento. Pois estás comigo, não estou sozinho. Nunca esteve, querido. Nunca esteve sozinho. Ah, Deus, nos esconde debaixo das tuas asas, Senhor, e estaremos seguros. Tu estás comigo. Cante isso. Pra quê, queridos? Pra quê, queridos? É Ele quem te guarda. Ele nunca perdeu. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, Ele irá prover. De novo. Aleluia. Prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. Traga essa memória. Não me queima, Traga essa memória. as águas não vão afundar. Todas elas. Pois estás comigo. Sobre a sua casa, sobre a sua Não família. estou sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Aleluia. Ele não dorme. Ele não dorme. Ele não descansa. Aleluia. Ele cuida. Se eu estou guardado por mim, nunca perderei.
Espírito